Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele te temia, que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui. Senhor nosso Deus, são experiências que marcaram vidas de pessoas que andaram contigo e confiaram em ti, e foram registradas na tua palavra para a edificação e testemunho das nossas vidas hoje. Por isso, Pai, que o teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou essas palavras, também nessa noite, venha nos inspirar, não só no ouvir, mas no praticar dessas palavras em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, ensina-nos a andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que nesse querer nós estejamos, ó Deus, sendo abençoados por ti. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, querido. Irmãos, quando eu escolhi esse texto para falar com a igreja hoje, eu estava pensando nos primeiros meses desse ano e das lutas que nós temos passado como igreja, como famílias, como povo de Deus, mas também como cidadãos de um país que está vivendo um momento de dificuldades. E eu comecei a meditar, sabe de uma coisa? No sustento de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes você se sentiu sustentado? Quantas vezes você, no transcorrer da sua vida, você sentiu a mão de Deus te carregando no colo e te levando de uma forma sobrenatural a enfrentar e vencer algumas crises da sua vida? E isso não são poucas vezes. Quando a gente tem relacionamento com Deus, são incontáveis as vezes que nós temos recebido de forma sobrenatural o sustento de Deus na nossa vida. E aí você começa a pensar sobre aquele dia que o Senhor te poupou, que alguma coisa terrível podia ter acontecido, sobre aquele dia que você estava passando uma necessidade e apareceu alguém justamente com aquilo que você precisava, né? Sobre aquela notícia ruim que você estava esperando receber, que parecia certa, e aquilo simplesmente não aconteceu, porque Deus não permitiu que acontecesse. E quando nós começamos a fazer um balanço sobre essas coisas, um histórico da nossa vida em relação a isso, nós percebemos quanto Deus tem cuidado de nós. Por isso Deus ordenou o seu povo que entrasse no deserto. E diz: olha, vocês vão para dentro do deserto, porque lá dentro do deserto eu vou sustentar a vida de cada um de vocês. Irmãos, quando nós iniciamos esse ano, e já no último culto de dezembro que nós realizamos aqui, né, que a gente faz aquele culto da visão, a noite da visão, quando eu apresentei essa visão à igreja, eu estava sabendo da parte de Deus a dificuldade, a luta que nós iríamos enfrentar esse ano. E quando nós começamos, por exemplo, a planejar, né,
o nosso calendário, não sei se você sabe, mas todo ano, no mês de dezembro, eu me reúno com todos os líderes da igreja e nós planejamos o nosso calendário, tá? Porque a última palavra vem do Senhor, mas isso não significa que a gente não tenha que fazer planejamento, tá? Deus pode mudar tudo como Ele quiser na última hora, e Ele muda mesmo, tá? Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, e a gente faz. Quando chega em dezembro, começamos a pensar no nosso calendário. E já nesse calendário nós vislumbrávamos as lutas, as dificuldades. E alguém comentou como é que vai ser a festa esse ano lá na estância, né? Diante das lutas e das dificuldades que já estão aí. Elas não estavam por chegar, porque nós enfrentamos o ano de 2015 já com situações difíceis, e sabíamos que o ano de 2016 seria também um ano ainda pior, porque os comentaristas, as pessoas que analisam os rumos, né, da nossa nação, falam sobre isso, tanto no campo social, quanto no campo econômico, político, tudo isso já havia sido falado antes. E eu me lembrei daquela palavra, né, que Abraão disse para o seu filho, quando naquele momento difícil o filho perguntou: pai, eu não estou vendo o cordeiro, estou vendo a lenha, o altar, o cutelo, só está faltando a coisa mais importante para o sacrifício, que era o cordeiro. E as palavras de Abraão para o seu filho foram: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E eu acreditava que esse ano Deus ia fazer alguma coisa em relação à nossa festa, para que no meio de uma dificuldade como essa que nós estamos vivendo no país, tá, a mão de Deus fosse conosco. Irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu, tá? A boa mão do Senhor esteve conosco. Há 3 anos que a gente vem, através do diácono Márcio, que tem contato com a família, convidando a Aline Barros para estar conosco. Houve um ano que ela chegou a marcar, mas logo depois ela desmarcou, disse: não, eu tenho um compromisso, não vou poder estar e tal. Enfim, há 3 anos que a gente vem fazendo isso. Mas justamente nesse ano ela disse: sim, eu farei o evento. Então, irmãos, veio na hora certa. E eu vejo que a provisão de Deus é justamente isso. É na hora que a gente precisa. A boa mão do Senhor tem nos tocado, nos conduzido, nos abençoado, justamente nas horas mais difíceis. Quando nós colocamos a nossa fé e confiança em Deus, Ele sempre age ao nosso favor de forma tremenda e às vezes inusitada. A gente não espera como Deus faz. Eu não sei se você já viveu alguma circunstância assim, eu já vivi várias vezes, né? Nós temos uma mania, né? Isso é do ser humano. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vê aquilo acontecendo do nosso jeito, né? Aí você faz plano: ó, vai ser assim, vai ser assado, e vai acontecer assim, e se Deus me abençoar, eu queria que fosse assim, que acontecesse. Irmãos, na hora final, Deus muda tudo, mas de alguma forma Ele nos abençoa. Eu tenho certeza que essa viúva, né, de um dos homens que eram discípulos do profeta Eliseu, eu tenho certeza que quando ela foi falar com Eliseu, na mente dela, na cabeça dela, ela podia imaginar assim: eu acho que ele tem algum dinheiro guardado, e ele vai ver a minha dificuldade, e ele vai me emprestar o dinheiro para os meus filhos não serem vendidos como escravo. Talvez ela pensou assim: bom, eu acho que o profeta talvez não tenha nenhum dinheiro guardado, mas ele conhece com certeza alguém influente que ele vai mandar eu procurar, e essa pessoa vai me ajudar a não perder os meus filhos para trabalho escravo, tá? E ela foi pensando nas possibilidades, mas a última coisa que talvez nem passasse na sua cabeça, seria que ela ouviria do profeta: você tem o que em casa? Ora, como que eu tenho em casa? O que eu tenho em casa, se fosse suficiente, eu não estava aqui conversando com você. Justamente porque eu não tenho o suficiente em casa, é que os meus filhos estão passando o perigo de trabalharem como escravos para o resto da sua vida, por causa da dívida que eu não tenho como pagar. Queridos, nós precisamos, como cristãos, aprender uma coisa: o Deus que a gente serve
Ele gosta de fazer coisas diferentes. Ele gosta de nos surpreender. Ele gosta de mostrar o seu cuidado na nossa vida de uma maneira sobrenatural. E foi justamente isso que ele fez na vida dessa viúva. Porque quem confia em Deus, busca nele o seu suprimento. E aquela viúva não foi buscar na vizinhança, ela não foi buscar nos seus amigos, ela não foi buscar na sua parentela, ela não foi buscar num profeta diferente, porque afinal de contas o profeta Eliseu podia não ser tão bom assim, e talvez, não, eu vou tentar um outro profeta aí que estão falando muito bem dele, dizendo que ele é um homem que faz isso, faz aquilo. Não, ela disse, olha, o meu marido trabalhou com você, ele era discípulo teu, e por ser ele discípulo teu, eu vim te falar da situação que eu estou vivendo. Queridos, há pessoas que dizem às vezes confiar no Senhor, mas buscam em fontes estranhas, em lugares estranhos e em pessoas estranhas. Por quê? Porque tem dúvida do suprimento de Deus na sua vida. Eu tenho visto isso, pessoas que às vezes têm a fonte, já tem o canal de Deus preparado para abençoar a sua vida, mas ele escolhe fontes alternativas. Por quê? Porque ele acha, não, fulano eu conheço. Ela podia pensar assim, o meu marido era discípulo de Eliseu eu conheço, né? Eliseu, meu marido, jogava bolinha de gude com ele, não vai acontecer nada. Eu preciso de um camarada assim, diferente, um camarada que possa fazer algo sobrenatural. Queridos, aprenda uma coisa, nunca desvalorize, nunca subestime o que Deus pode fazer através de pessoas simples na sua vida. Irmãos, eu estou falando de experiência própria, tá? Às vezes a gente pensa que o que a gente precisa, o que a gente tem que receber de Deus para resolver o nosso problema, vai vir assim de alguém sobrenatural. Não, querido. Pessoas simples que convivem conosco são instrumentos de Deus na nossa vida para nos abençoar nas horas mais difíceis da nossa vida. Há pessoas que acha que esse suprimento virá assim de alguém fantástico que eu nunca vi, sobrenatural, um anjo que vai descer do céu. Querido, você sabe quem é o anjo que Deus usa hoje? Você quer saber quem é o anjo que Deus usa hoje? Se você olhar para o lado, você vai ver um anjo aí do seu lado. É essa vida que está aí que Deus quer usar para te abençoar. E já há aquelas pessoas que dizem assim, eu não quero nem saber de quem virá o meu socorro. Eu não quero nem saber se a fonte é duvidosa, se não é. O que eu quero mesmo é que Deus resolva o meu problema. Aí eu vou te fazer um alerta para você pensar um pouco sobre isso. Todas as vezes que a gente passa por uma luta, um problema, uma dificuldade, uma falta, um momento difícil na nossa vida, o diabo também faz algumas ofertas, tá? E dependendo da fonte que você procura, o diabo pode colocar uma oferta diante de você tentadora, dizendo, se você quiser eu resolvo o teu problema, tem um esquema que eu quero que você faça do meu jeito, se você fizer do meu jeito, você vai ser abençoado. O que Satanás fez com Jesus naqueles dias que ele estava jejuando no deserto? Quando passou o jejum de 40 dias, Satanás apareceu perante ele e diz, olha, tudo te darei, se prostrado me adorares. Tá? Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque ele levou ele no pináculo do templo, diz, olha, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. O que eu tenho visto hoje, queridos, é que quando a gente entra num momento difícil na nossa vida, seja ele qual for, de enfermidade na família, de uma situação emocional que você não está conseguindo superar, uma luta que tem a ver com parte financeira, enfim, seja qual for a luta, sempre quando isso acontece, existem ofertas alternativas. Você não acha que aquela mulher, antes de procurar Eliseu, algumas pessoas não lhe deram alguns conselhos do que fazer para se safar daquela situação difícil? Você não acha que esses mesmos vizinhos que emprestaram para ela as vasilhas, talvez não deram algumas ideias para ela? Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo.
Querido, quando você passa um momento difícil e você crê na provisão de Deus, você tem que confiar em Deus. Tem gente, eu confio, mas é melhor um na mão do que dois voando, né? Eu confio, mas essa foi a oferta que me fizeram, eu agarrei, vai lá que Deus não faz a outra parte. Irmãos, quando a gente confia em Deus, a gente procura o nosso socorro exclusivamente em Deus. E nós estamos vivendo uma época, querido, que os pratos de lentilha, está lembrado de Esaú, né? Voltou do campo, cansado, com fome, naquele dia não pegou nada, naquele dia foi o dia da caça, não do caçador. Esaú veio com fome e não tinha nada para comer. Ele olhou o irmão preparando aquele cozinhado ali de lentilhas e disse, olha, eu estou com fome, eu não cacei nada hoje. Aí veio a oferta de Jacó, né? Eu posso dar essa comida para você, mas você tem que me dar uma coisa em troca. Isso o quê? Eu quero a bênção que você tem direito. Você é o mais velho, você é o primogênito, você tem direito à bênção do meu pai, do nosso pai, a bênção da primogenitura. Na mesma hora, querido, Esaú não titubeou. Ele disse, que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Irmãos, falar a verdade, vamos falar a verdade. Será que se Esaú não comesse aquele prato de lentilha, ele morreria? Com certeza não. Ele podia estar com fome, cansado, ele podia estar até fraco, com vontade de comer. Mas se ele dissesse, Senhor, eu não posso trocar a bênção que eu tenho direito por herança, eu não posso trocá-la, porque ela é muito importante na minha vida, eu não vou vender isso por um prato de comida. Senhor, eu prefiro morrer do que trocar essa bênção por um prato de comida. Eu tenho certeza que Deus enviaria de uma outra maneira. Talvez o próprio Jacó, ao ouvir o irmão falar essas palavras, diria, irmão, tudo bem, você não vai ter que morrer não, pode ficar com a tua bênção, porque eu já vi que você valoriza muito isso, toma aqui, eu vou dividir a comida com você. Mas irmãos, ele não titubeou, na mesma hora que Jacó falou com ele abriu mão na hora. Irmãos, eu vejo pessoas que quando passa por uma lutinha, olha, uma beiradinha, um apertozinho, uma situaçãozinha difícil, e vem uma oferta qualquer que não é de Deus, a pessoa agarra na mesma hora e não está nem aí. E essa é a razão pela qual muitos cristãos, servos de Deus, têm se afastado de Deus, da fé, da palavra de Deus, da casa de Deus, da comunhão com Deus, porque estão fazendo trocas, estão fazendo escolhas, estão fazendo coisas que Deus não tem como abençoar. Lutas, queridos, está aqui, a viúva está passando uma luta, vai perder os 2 filhos. Se não tiver dinheiro para pagar, isso era comum naqueles dias, tá, querido? Não havendo dinheiro para pagar, pagava com os filhos que iam trabalhar como escravos para aquele credor para o resto da vida, ou pelo menos até sanar a dívida. Isso era muito comum naqueles dias. Mas aquela mulher, amando os filhos como ela amava, os 2 filhos, e confiando em Deus, ela foi procurar o sacerdote, o profeta, o homem de Deus, para pedir um aconselhamento do que ela poderia fazer. Querido, ninguém conhece mais da nossa necessidade do que o nosso Senhor. Ninguém conhece mais da nossa necessidade do que o nosso Senhor. Aquela mulher, quando procurou o profeta Eliseu, ela disse, olha, o meu marido era um dos teus discípulos. O meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, ela disse, olha, ele te servia, ele estava com você, ele dedicou a vida ao trabalho de Deus com você. Então ele confiava em você, porque ele confiava em você, eu confio também. E é por isso que eu estou aqui. Irmãos, quando a gente confia, seja qual for a luta que a gente está passando, a gente diz, Senhor, eu sei que está difícil, eu sei que está estreito, eu sei que está apertado, eu sei que eu estou enfrentando algo que é maior e mais poderoso do que eu, mas eu confio na tua provisão na minha vida, e eu sei que nada há de me faltar. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que vai, porque a tua promessa, ela vai se cumprir na minha vida.
Querido, aquela viúva, quando procurou Eliseu, procurou baseada nisso. Meu marido era teu servo. Eu pergunto a você, você se considera um servo de Deus? Amém? Queridos, quando a gente enfrenta uma luta, Satanás vem dizer, e aí, cadê o teu Deus? E aí? Teu Deus te deixou na pista, né? Como é que vai ser? Eu posso te ajudar. Eu tenho aqui um negócio que eu posso fazer, não é no padrão do teu Deus, porque o padrão de Deus é um, o padrão de Satanás é outro. Mas se você fizer no meu padrão, você vai conseguir o que você quer. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de multiplicação de falsos profetas, de heresias, mas nós precisamos identificar quem é o nosso Deus, de quem nós dependemos e a quem nós vamos recorrer num momento como esse. A quem nós vamos recorrer? Houve momentos na minha vida, queridos, que eu enfrentei algumas lutas, que eu tinha medo até de recorrer a alguém, porque eu temia, disse, olha, vá lá que eu estou recorrendo à pessoa errada, vá lá que eu vou procurar um caminho, e esse não é o caminho de Deus para a minha vida, vá lá que eu vou tentar fazer alguma coisa, e eu atrapalho o agir de Deus na minha vida, com as minhas ideias mirabolantes, porque acontece isso, né? A gente começa a ter ideias mirabolantes, ao invés de fazer a vontade de Deus, a gente sai para fazer a nossa vontade e confunde o negócio todo. Em alguns dias na minha vida eu disse, Senhor, eu estou com tanto medo de errar, que eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aguardando uma palavra Tua. Eu vou ficar aguardando o Teu mover. Eu vou ficar aguardando um sinal da Tua presença, porque eu não quero errar. Existem momentos da nossa vida que a gente está passando uma coisa tão delicada, que a gente perde o direito de errar. Se você errar ali, você vai realmente ter um prejuízo muito grande. Sabe, o que está em jogo, o que está em risco, não é uma coisa qualquer, muitas vezes é a nossa fé. Muitas vezes é a nossa família, muitas vezes é o nosso casamento. Muitas vezes é o nosso emocional, a nossa saúde emocional está em risco. E num momento como esse, você tem que dizer, Senhor, eu não posso errar. Eu quero receber ajuda que realmente venha de Ti para a minha vida. Eu não quero uma ajuda estranha, eu não quero ser enganado. E foi justamente esse sentimento que levou aquela viúva a procurar Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus de verdade. Ela sabia que Eliseu era um homem confiável. Ela sabia que Eliseu era um homem que não iria dizer abobrinha para ela. Ela sabia que Eliseu era um homem que tinha ética, que tinha moral, que tinha uma conduta e que tinha uma vida reta diante do Senhor. Igreja, povo de Deus, nós estamos vivendo tempos onde essa ética, essa moral, essa conduta está cada vez mais escassa. Onde a palavra de Deus está se cumprindo, os dias maus chegaram e a corrupção, a vaidade, a maldade, o esfriamento do amor está se tornando uma realidade nos nossos dias. E quando você passa uma situação difícil, você tem que orar muito para saber quem que você vai buscar ajuda. Em quem? Você tem que pedir a Deus, Senhor, mostra-me a Tua vontade através da palavra de um servo Teu. Eu não estou falando só através de líderes não, querido. É aquilo que eu falei muitas vezes, o anjo que Deus vai usar está do lado da gente. O anjo que Deus vai usar, às vezes é alguém que você menos imagina. Ah, fulano, é ele. Quantas vezes, irmãos, em momentos difíceis do meu ministério, eu fui abençoado por um irmão que não tem nem noção do que ele fez comigo. Numa simples conversa de corredor na igreja, eu já recebi palavras da parte de Deus que foram resposta de Deus à oração que eu fiz na noite passada. Mas sabe quando você está ligado no trono? Você está ligado com Deus e quando você recebe aquela palavra, a pessoa nem sabe o que ela fez, ela não tem noção.
mas ela dá uma palavra que vem do coração de Deus como resposta àquela oração que você fez na noite anterior. Pessoa simples, não, mas fulano, famoso, não, pessoa simples na igreja. Muitas vezes já fui abençoado. Questões de ministração da palavra de Deus nos cultos. Irmãos, eu ando a semana toda em alerta a respeito do que eu vou pregar. Não é simplesmente chegar, vou abrir um texto aqui, vou pregar isso. Não, irmãos, não. É o ouvir de Deus. Às vezes numa palavra, numa conversa, numa notícia, até mesmo numa matéria que eu leio, né, em algum canal de comunicação, eu sinto o toque do Espírito Santo dizendo, o povo de Deus precisa ouvir essa palavra. E na mesma hora me vem o texto na cabeça, na mesma hora me vem o que Deus quer que eu fale e aonde está esse texto na palavra de Deus. Eu estou falando isso, querido, para você entender que quando você está enfrentando um momento difícil, você tem que estar ligado ao que Deus quer para a sua vida. Cuidado com as palavras atravessadas, cuidado com aquilo que não vem do trono de Deus, cuidado com aquilo que às vezes vem para massagear o teu ego, sabe? Aquela situação de Jesus ali, compartilhando com os discípulos, olha, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, vão me humilhar e vão me matar, vão me levar para o matadouro. Aí vem Pedro, não, Senhor, de maneira nenhuma isso irá te acontecer. Nós estamos com você, não vamos deixar que isso te aconteça. Jesus na mesma hora podia ter dito assim, ainda bem, né, Pedro, você está comigo aqui, estou me sentindo melhor, essa palavra sua me confortou. Não, arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Ali quem falou foi o Pedro, amigo de Jesus, que não queria ver o seu amigo sofrendo, que não queria ver o seu amigo passando por tribulação, nem por luta alguma, muito menos sendo preso, torturado e morto. Muitas vezes, querido, a palavra que a gente recebe não é uma palavra que a gente quer ouvir, mas é a palavra de Deus que a gente precisa ouvir. Sabe Naamã, todo emproado, né? General, famoso, herói de guerra. Você já viu esses heróis de guerra, irmãos? O peito dele tem tanto negócio pendurado, mas parece um quadro de aviso. O camarada sabe, não, porque eu já participei de tantas batalhas e tal. O homem vai na casa do profeta, chega lá na porta da casa do profeta, com a sua comitiva, manda tocar a trombeta, avisa lá o trombeta. Aí vem um garoto, vem um menino. O que tu quer? Ué, o que tu quer? Quero falar com o profeta. Quer falar? Quem é você? Fulano de tal. O garoto voltou lá dentro. O meu chefe, o profeta, disse que não está com tempo de falar com você, não. Mas ele já sabe o que você tem, tá? Já ouviu falar da sua enfermidade. Olha, ele mandou você ir lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes. Ele achou aquilo um abuso, né? Achou aquilo ali uma humilhação. Quer dizer que eu venho de tão longe, sou um cara tão famoso, aí vou receber recado de um pirralho para ir lá no Rio Jordão, sujo, barrento, para me banhar 7 vezes nesse rio. Parece até que na minha terra não tem rio melhor. Não, lá tem rio muito melhor. Quer saber? Vou embora. Aí Deus usa um servo. Deus usa um soldado dele. Meu Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, tu não faria, só ficar curado da tua lepra? Quanto mais ele te pediu algo tão fácil, ir no Rio Jordão, se banhar 7 vezes, qualquer um pode fazer isso. Obedece. Aí, o profeta, o general Naamã, né, pensou assim, sabe que você está com a razão? Vou lá. Mas por que ele estava ali? Porque uma serva dele, lá da casa dele, disse, se o meu Senhor fosse lá em Jerusalém, ele saberia que lá tem um profeta, e esse profeta é homem de Deus, e ele seria curado. Ele já saiu de casa pela palavra de uma escrava israelita. E agora ele é tocado por um homem simples da sua comitiva, que disse para ele, meu Senhor, obedeça.
Irmãos, nós temos dificuldade, sabe por quê? Porque nós, às vezes, passando por uma situação difícil, a gente não quer obedecer. Essa viúva teve que ir lá na casa dos vizinhos, apanhar as panelas, as vasilhas. Você pode imaginar? Irmãos, tem gente que morre, mas não pede nada para ninguém. Muitas vezes, querido, quando Deus quer agir na nossa vida, a gente está passando um momento difícil, Ele quer também que a gente tenha um aprendizado chamado humildade, humilhação. Tem muita gente aí passando por luta, mas assim, ó, coração mais inchado do que ele mesmo, e o nariz empinado, orgulho, vaidade. Não, eu pedi vasilha vazia para vizinho, esse profeta vai me desculpar, mas essa orientação dele está furada. E o profeta ainda disse o seguinte, ó, não peça poucas não, peça muitas. Querido, quando ele orientou ela a pegar as vasilhas, ela não tinha a menor ideia do que ela ia fazer com aquelas vasilhas. Não tinha a menor ideia. A ideia aconteceu quando ela obedeceu, e o profeta disse, agora você vai entrar na tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos. Aí ele deu orientação. Pega as vasilhas que você conseguiu, pega a vasilha que está com azeite, vai derramando na vasilha vazia, e quando ela encher, coloca ela de lado. Encheu a outra, coloca de lado. Encheu a outra, coloca de lado. E vai fazendo assim. Eu tenho certeza que quando ela encheu a última, e não tinha mais azeite, ela deve ter olhado para um dos filhos e disse assim, querido, você tem certeza que você não tinha mais nenhuma vasilha para arrumar? Porque ela percebeu que se tivesse 200 vasilhas ali, encheriam todas. Se tivesse 300 vasilhas ali, encheriam-se todas. Irmão, sabe qual é o tamanho da bênção de Deus na nossa vida? É o tamanho da quantidade de vasilha vazia que a gente tem. Mas muitas vezes, quando a gente vai para a presença de Deus, a gente vai levando uma vasilha ou duas, e já acha que é bastante. A gente vai para a presença de Deus, incrível, às vezes com Deus a gente quer passar uma ideia de que a gente está bem. Já perguntou para alguém, fulano, está bem, está tudo bem, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. E muitas vezes não está. Mas o orgulho, a prepotência, a vaidade. É lógico que você não vai sair contando seus problemas para todo mundo, mas há pessoas que você precisa abrir o teu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa, às vezes, está na mão de outra pessoa. E Deus vai usar a vida dessa pessoa para te abençoar. Mas precisa ter humildade, coração sincero, quebrantamento, obedecer. Aquela viúva podia ter saído dali e dito para os seus 2 filhos, olha, eu sei que a gente está numa situação difícil, mas a ideia desse profeta Eliseu é das mais absurdas possível. O que eu vou fazer, catar vasilha agora na casa dos vizinhos, levar para dentro da minha casa? E aí eu já tenho algumas vasilhas vazias lá, só tem uma que está com azeite, agora eu vou aumentar a quantidade de vasilha vazia. Eu só vou encher minha casa de vasilha vazia. O que isso vai resolver na minha vida? Deus tem o suprimento, mas o suprimento sempre vem depois da obediência. Povo de Deus, se você não lembrar de nada que eu te falei nessa noite, lembra uma coisa. O sustento de Deus na nossa vida é uma promessa de Deus para nós. Mas esse sustento depende da nossa capacidade de obedecer. E eu já dei alguns conselhos para pessoas que estavam em situação difícil. Eu sabia que Deus me usou para dar aquele conselho, eu tinha noção do que estava acontecendo ali. Mas a pessoa saiu da minha presença, foi embora e simplesmente não fez nada do que eu falei. A provisão, o sustento viria a partir daquela palavra que ela recebeu. Mas eu falei com certeza alguma coisa que ela julgou que não seria possível,
ou que ela não estava preparada para fazer, ou que ela não queria fazer, e simplesmente ela não fez. Queridos, eu tenho certeza de que essa palavra que Deus separou para nós, dizendo que foi dada à mulher 2 asas como da grande águia, para que ela voasse até o deserto, o lugar onde ela seria sustentada por Deus, porque esse é o lugar da igreja, no deserto. Essa palavra, querido, é uma palavra de sustento de Deus para a nossa vida. Essa é uma palavra de sustento. Mas e quando Deus manda você entrar no deserto e você empaca na porta? Não, não entro. Não, no deserto não vou entrar, não. Mas você tem 2 opções. Você entra no deserto ou você volta para o Egito. Então eu prefiro fazer o seguinte, vou voltar para o Egito. O povo de Israel várias vezes afrontou Moisés com essa palavra, dizendo, eu não vou te seguir, não. Você é maluco. Você aí vive falando de um Deus que só você vê, a gente não vê. Mas, queridos, 7 pragas, 10 pragas caíram sobre o povo do Egito, nenhuma caiu sobre o povo de Israel. Nessa altura, eles já haviam passado no Mar Vermelho, e o exército de Faraó todo morreu lá dentro daquele mar, que eles passaram a pé enxuto. E eles já estavam dizendo que não viam o Deus de Israel, o Deus de Moisés. Você sabe como é que Deus se anuncia a nós, querido? Deus se anuncia a nós com sinais de livramento e de prodígios que Ele faz na nossa vida. Às vezes Ele está como Tomé, a gente quer ver, quer sentir, quer tocar, quer ver. Não, eu quero ver um camarada que faz descer fogo do céu à terra. Eu não preciso ver. A palavra de Deus diz que eu preciso crer. E a segunda coisa que eu tenho que fazer depois de crer, para receber o sustento de Deus na minha vida, é obedecer. E depois de crer e de obedecer, a terceira palavra que tem na palavra de Deus para nós é perseverar. Se eu tenho fé, se eu obedeço e se eu persevero, tudo que eu preciso eu receberei do meu Deus. Não vai faltar nada. Fé, obediência e perseverança. E tem muita gente que tem fé, tem obediência, mas depois não persevera, né? Começa a olhar para trás e tal, faz que nem a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Tão importante, querido, quanto obedecer a Deus para conseguir a bênção, é a gente continuar obedecendo para perseverar e para não errar. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7 desse texto, que a gente leu de 2 Reis. O último versículo que a gente leu diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, que coisa interessante aqui. Tem gente que até obedece, aí recebe a benção, né? Aí depois que recebe a benção, não quer mais orientação do profeta, não. Agora o meu problema já resolveu, agora eu já estou com a benção na mão, tá? É aquela história daquela moça, daquele rapaz, né? Que orou, pediu a Deus, jejuou, aguardou, recebeu a orientação de Deus com relação ao namoro, né? Noivado, casou, agora pronto, casou. Aí depois do casamento procura o casal, sumiu da igreja. O que eu queria era isso, eu queria um marido, eu queria uma esposa, já arrumei, pronto. Aí eu pergunto, quando a gente recebe de Deus um marido ou uma esposa, uma família, um casamento, né? Acabou aí? Não, querido, agora nós precisamos ainda mais de Deus, porque nós temos que saber como é que a gente vai cuidar da nossa família. Aquela mulher, ela podia ter dito simplesmente: bom, meu problema está resolvido, tem azeite demais. Azeite, irmãos, para você ter uma ideia, hoje o azeite é uma coisa simples para nós, né? A gente vai lá no mercado, compra um vidrinho de azeite, não custa tão caro assim. Já até custou mais caro no Brasil, hoje está até mais barato. Mas eu quero que você entenda que azeite naquela época era igual ao ouro em pó. Porque o azeite, com ele, se fazia tudo. Os bolos, os pães, né? O remédio, a unção era feito com azeite. Tudo que você imaginar, azeite era um negócio assim preciosíssimo. Então aquela mulher, quando ela encheu aquelas vasilhas todas, ela ficou rica. De pobre, ela virou rica. Ela podia simplesmente pensar: quer saber? Eu dependia do profeta, não dependo mais.
agora o meu problema está resolvido. Não, aquela mulher foi lá, voltou no profeta e disse: olha, profeta, aquilo que você falou aconteceu, todas as vasilhas estão cheias. Mas agora ela perguntou para ele: o que eu faço? Irmãos, tão importante quanto receber uma provisão de Deus na sua vida, é você perguntar para Deus o que vai fazer depois que recebeu. O que eu vejo hoje, irmãos, são crentes que não podem receber nada. Se ele receber um dinheirinho a mais, se ele receber um imóvel, se ele receber um carro, se ele receber, sabe, até um tempo a mais de vida, que estava lá condenado à morte, os médicos já tinham assinado já, quase com o atestado de óbito dele, mas aí Deus fez um milagre, concedeu a ele mais alguns anos de vida, ele desaparece. Tão importante quanto nós crermos para receber a provisão de Deus, tão importante quanto obedecermos para receber a provisão de Deus, é nós perseverarmos depois que recebemos a provisão de Deus. O que eu tenho visto hoje é que quando algumas pessoas alcançam o seu objetivo, sabe, aquilo que mais precisavam, aquilo que mais queriam, aquilo que mais estavam fazendo chorar, eu tenho chorado por isso, eu não tenho dormido por isso, eu não tenho estado bem por causa disso, aí pronto, veio a provisão, recebeu, aconteceu, e aí? E aí? Nós vemos essa mulher voltando no profeta, e perguntando para ele: olha, as vasilhas estão cheias de azeite lá em casa, e agora? Aí o profeta dá a última orientação para ela, nesse caso, com certeza ela teve outras no futuro, tá? Mas dizendo: agora você vai, vê a parte do azeite que é necessário vender para pagar a tua dívida, paga a tua dívida, e com o restante você vai viver com os seus filhos. Ela não tinha mais renda, ela não tinha mais de onde tirar recursos, o marido havia morrido. Naquele tempo não havia sistema previdenciário, não existia nada que sustentasse a vida dessa mulher. Mas ela foi lá, da mesma maneira que ela recebeu a palavra do profeta, agora ela pede que o profeta lhe diga o que fazer depois que recebeu a bênção. O suprimento de Deus, querido, na nossa vida, ele não é somente numa ocasião. Hoje você recebe um suprimento de Deus, recebe uma bênção, um milagre, um livramento, e você diz: oh meu Deus, muito obrigado, eu estava realmente precisando disso. Mas eu pergunto: e depois? Depois virão outros desafios, virão outras necessidades, e nós vamos continuar dependendo da provisão de Deus na nossa vida. Porque a provisão de Deus na nossa vida é todos os dias, até o final da nossa vida nessa terra. Então, se tem uma coisa que a gente não pode parar, é de depender de Deus, é de crer em Deus, é de obedecer a palavra de Deus, e de ser grato a Deus depois daquilo tudo que você recebeu de Deus. E como gratidão ao que Deus tem feito na sua vida, você dizer: Senhor, a minha vida te pertence, eu não sou mais desse mundo, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Queridos, o que está faltando hoje no meio do povo de Deus é isso. Há muitas pessoas que, por receber uma bênção que acham assim consideravelmente grande, né, acham que aquilo ali, pronto, eu não preciso mais. O que eu queria de Deus eu já consegui. Mas eu quero dizer a você nessa noite que Deus tem necessidades para suprir hoje na nossa vida. Haverão necessidades na nossa vida no futuro que nós vamos precisar da provisão de Deus. E se mesmo nós não precisarmos de mais nada, vamos levantar uma hipótese maluca aqui, uma hipótese doida, né? De que nunca mais nós íamos precisar de nada. Mas o que Deus já fez por nós é suficiente para nós sermos gratos a Ele pelo resto das nossas vidas. Não é pelo que Deus vai fazer, é pelo que Ele já fez. É pelo que Ele já realizou. Aí eu pergunto nessa noite: quem tem vasilhas vazias para colocar diante do altar de Deus aqui nessa noite? Você tem alguma coisa que poderia ser chamada de uma vasilha vazia? Uma necessidade, uma luta que você está passando? Senhor, eu acho que as minhas vasilhas não cabem aqui nesse altar, ele é pequeno.
Interessante que o profeta diz um negócio para a mulher, para a viúva, né? E diz assim: não poucas, recolha todas as vasilhas que você puder nos seus vizinhos, ainda dê uma dica para ela, não poucas, ou seja, recolha muitas, porque o profeta sabia, e Deus já havia falado com ele, que o tamanho da bênção daquela mulher seria do tamanho das vasilhas que ela conseguisse juntar. Às vezes, irmãos, a gente vem para a presença de Deus com vasilhas tão pequenas e tão poucas, né? Achando que o nosso Deus ele é limitado, ele só pode isso aqui. Não, Senhor, não vou pedir 20, porque eu acho que 10 para mim basta e eu não sei nem se eu vou receber os 10. Irmãos, tem gente que chama isso de humildade. Irmãos, humildade não é isso. Eu chamo isso de pouca visão, visão pequena, visão de galinha, né, que só consegue enxergar o que está um palmo ao seu redor, né? Galinha é assim, galinha ela tem uma visão periférica muito pequena, é curta a visão da galinha. Tanto é que você vai passando de carro ao lado de uma galinha, ela está pastando no canto da estrada, e quando o carro entra no campo visual dela, porque o campo é pequeno, ela tem a brilhante ideia de passar na frente do carro, né? Ela não tem uma visão espacial, né? Mas graças a Deus a Bíblia não diz que ele daria visão de galinha ao seu povo. A Bíblia diz que ele nos daria olhos de águia. A águia é diferente. A águia, a visão dela é tão grande, mas tão grande, ela tem tanta capacidade na sua visão, que ela só consegue enxergar tudo quando ela voa bem alto, porque lá de cima ela tem um campo maior para ver. A galinha não precisa voar. O que ela tem de visão no chão já basta. Mas a águia não, a águia ela vai a alturas porque ela tem uma visão muito mais ampla. É esta visão de águia que Deus quer te dar. Aí você diz assim, mas se eu tiver visão de águia, eu não corro o risco de me tornar uma pessoa pedante, orgulhosa, arrogante? Não. Muito pelo contrário. Eu vou usar a experiência de Paulo para a gente terminar essa palavra. Paulo tinha uma visão boa. Ele conhecia bem a palavra de Deus, era um servo de Deus, não era um homem leviano, nunca foi. O apóstolo Paulo era um homem de Deus no judaísmo. Mas a visão de Paulo, com tudo que ele conhecia no judaísmo, era mais ou menos uma coisa assim. Quando Jesus se anunciou a ele, a visão do apóstolo Paulo aumentou assustadoramente, tanto é que ele fala, conheço um homem que foi levado por Deus ao terceiro céu. Ele não quis dizer, mas era ele. E viu coisas que não é lícito aos homens falar sobre elas. E lá em 2 Coríntios 12, ele fala sobre o espinho na carne, e o que ele diz? Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foram feitas, foi-me posto um espinho na carne. Então a visão que Deus deu a Paulo, que tornou a sua visão muito maior do que já era antes, não fez de Paulo um homem arrogante, não fez de Paulo um homem pedante, não fez de Paulo um homem orgulhoso, muito pelo contrário. Ele começou a dizer, tudo que eu considerava grande na minha vida, agora eu considero como lixo. E ele começou a se quebrantar e se esvaziar e se humilhar ainda mais diante do Senhor a partir daquele dia. Então, queridos, quando Deus mandar você trazer vasilha vazia, você não traz meia dúzia não, você traz todas que você conseguir apanhar. E eu vejo essas vasilhas vazias como um potencial de Deus na nossa vida. O que eu quero dizer nessa noite, antes da gente orar, eu temo não conseguir expressar aquilo que Deus quer falar com você. Nós temos pessoas aqui com um potencial tremendo, mas que quando comparece diante de Deus, traz uma panelinha desse tamaninho. Deus quer te usar, querido, mas para Deus te usar, Ele tem que te encher. Mas se você vir com uma panelinha desse tamaninho, você vai limitar o agir de Deus na sua vida.
Há pessoas aqui que Deus podia estar usando largamente, como instrumento na sua mão, mas são pessoas, sabe, de pouca visão. O que Deus está querendo dizer para você, querido, abra os teus olhos e vê, abra os teus ouvidos para ouvir, estenda a sua mão para tocar, não seja limitado. Quando nós realizamos, querido, a obra de Deus, a gente tem que pensar em algo maior do que o que Deus tem para nós, não para nosso orgulho, vaidade, não, mas para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas pequenas e aquelas que nada são, para envergonhar as que são. Eu vejo pessoas aqui que Deus quer usar lá do lado de fora. Você vai trazer a sua vasilha vazia e Deus vai te encher. E vai ter tanto azeite que você vai poder compartilhar com os seus vizinhos, com pessoas que precisam, porque o azeite de Deus na sua vida vai ser tão grande, tão abundante, tão maravilhoso, que você ainda vai ter para você, você vai ter para a sua família e você vai ter para muita gente que está ao seu redor. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Às vezes, irmão, você crê que Deus pode? Creio. Mas eu creio, mas olha só, eu acho que 2 panelas basta. Deixa Deus determinar o quanto basta. O nosso trabalho é juntar vasilha vazia. Quanto Deus vai colocar de azeite, isso aí é dele, ele que vai determinar isso na nossa vida. Agora, interessante, para a gente encerrar, é que no versículo 6, diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite o quê? O azeite parou. Vem cá, por que o texto não diz assim, e o azeite acabou? Irmãos, o azeite nunca acaba, o azeite para. Quando é que ele para? Quando a gente se considera cheio demais. Se ela tivesse mais uma vasilha, o azeite ia continuar? Ia. E se o filho arrumasse mais 2 lá no vizinho e trouxesse? O que ia acontecer? O azeite ia continuar. O texto não diz que o azeite acabou. Irmãos, o azeite não acabou até hoje. Ele para às vezes. Acaba não. Porque da onde está vindo a fonte do nosso azeite? Essa fonte diz que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma fontezinha, não, olha, 3 vasilhas para cada um. Você vai no supermercado, de vez em quando tem uma promoção, né? Só 6 unidades por cliente. O nosso Deus, quando faz promoção, ele diz, olha, pode carregar à vontade, é quanto você aguentar. E tiver vasilha, você pode trazer. Eu creio que nessa noite, Deus quer nos fazer encher as nossas vasilhas. E no culto seguinte, quando você voltar aqui, você trouxer mais vasilhas vazias, o azeite vai jorrar de novo na sua vida. Porque o azeite não acabou, ele parou, é diferente. E nessa noite ele vai continuar jorrando nesse lugar, sobre as nossas vidas. Talvez você diga, bispo, eu estou vivendo um momento muito difícil, porque se eu não tiver um socorro de Deus nisso que eu estou vivendo agora, eu não sei como é que vai ser. Pois é com você que Deus nessa noite falou. E eu convido você a pegar a vasilha vazia que você tem e trazer aqui no altar. Não é uma vasilha física, mas é uma vasilha do teu coração. Quanto maior, mais azeite Deus vai colocar dentro dela. Eu queria que você saísse do seu lugar. Se você tem alguma coisa que você sabe, eu não estou falando um negocinho qualquer, sabe, irmão? Eu estou falando coisa assim que você sabe que nos últimos dias você tem sido atacado por causa disso. Imagina essa mulher, ela não dormia. Ela ia saber que os 2 filhos iam ser levados para trabalhar como escravos. Essa mulher não devia estar mais dormindo. Quando ela foi no profeta, ela foi, olha, eu não tenho saída. Eu vou perder meus 2 filhos para trabalhar como escravos.
Se você está vivendo uma situação complicada na sua vida, seja ela de que natureza for, aonde for, mas você acredita que Deus é o teu provedor, saia do teu lugar nessa noite e venha ao altar de Deus, porque hoje a vasilha não vai sair vazia daqui. Em nome de Jesus, ela não vai sair vazia. Mas não limita a ação de Deus, não. Vou pegar só umas 4 vasilhas lá na vizinha, porque eu sei que Deus não vai encher mais do que 4 mesmo. Não, põe as vasilhas, e o profeta disse, não poucas. Quando ele disse não poucas, é todas que você conseguir. Saia do teu lugar nessa noite, venha ao altar de Deus. Eu não sei o que você está pedindo de Deus, eu não sei o que Deus vai colocar na sua vasilha hoje, mas eu tenho certeza que o que Deus vai colocar é o que você precisa, e aquilo que você está pedindo a Deus. Vou pedir aos irmãos que estão vindo aí, chegue mais para frente aqui, pode subir, não ao contrário, não desce não, pode tomar aqui esse lugar aqui, sobe aqui para arrumar lugar, vocês podem subir para cá aqui, enche aqui, isso, pode vir, porque tem irmãos lá no corredor querendo chegar, eles só vão chegar se você subir. Pode encher aqui, isso aí, da câmera para lá, pode encher, aqui também, ó. Chega aqui, querido, chega um pouquinho para cá, Val, isso, pode passar aqui, querido, isso. Pode chegar aqui, sobe aqui, ó. Tem muita gente no corredor, senão não vão conseguir chegar. Pode subir aqui. Que privilégio estar no altar, né? Amém. Glória a Deus. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando aquela viúva, mais uma, e o azeite não parava. E ela dizia para o filho, tá mais outra, filho. Tem aí? Tem, mãe. Aí ele encostava mais uma e enchia a outra. Filho, tem mais outra? Tem, mãe. E o azeite não parou, ele só parou quando a última vasilha encheu. Eu sei que nessa noite Deus vai encher essas vasilhas. É o que você precisa, é o que você vai receber de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, eu sei, Pai, quantas lutas nós temos enfrentado. Esse ano tem sido um ano particularmente desafiador na nossa vida, mas já estamos em julho, atravessamos já mais da metade do ano, Senhor. Já estamos, ó Deus, fomos para a segunda parte do ano, e eu tenho certeza que até o final desse ano, bênçãos, livramentos, milagres, coisas que nós esperamos, e até coisas que nós não esperamos, vamos receber de Ti, Senhor. Por isso, Pai, está aqui o Teu povo no Teu altar nessa noite, cada um trazendo a sua vasilha. Cada um tem o seu tamanho de vasilha e a sua quantidade de vasilhas, mas é bom saber que da onde vem esse azeite, tem azeite para todo mundo. Da onde vem esse azeite, não vai ficar um com falta porque o outro recebeu mais. Pai querido, nós oramos, Pai, e te pedimos que nesses próximos dias, semanas e meses que virão, nós possamos sentir a Tua provisão na nossa vida, como foi na vida daquela mulher. Pai, ela não teve mais que vender os filhos, ela não teve mais que vender nada, porque o azeite que chegou foi o suficiente para pagar as contas e para continuar vivendo, até que a seca foi debelada entre o povo de Israel. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que nessa noite já recebeu uma palavra de Deus, e cada um sabe o que ouviu de Deus nessa noite, porque Deus falou intimamente a cada coração. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, para que aonde há uma vasilha vazia, um coração vazio, aonde há, ó Deus, uma ausência de esperança, um vácuo, ó Deus, que provoca às vezes temor e medo, sofrimento, tristeza, que esses espaços sejam preenchidos, ó Deus, pelo azeite do Teu Espírito Santo. Pai querido, que nessa noite, Pai, algumas respostas comecem a ser dadas ao Teu povo, que nos próximos dias, ó Deus, as coisas que nós esperávamos comecem a se materializar. Bênçãos, ó Deus, livramentos, suprimentos, proteção,
Tu és o nosso advogado diante dos nossos acusadores. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite e pedimos que essas vasilhas sejam cheias. Você pode dizer: Senhor, enche as minhas vasilhas, supre as minhas necessidades, assim como Tu supriste aquela viúva que não tinha mais a quem pedir. Eu creio, Senhor, que nessa noite, da mesma maneira, eu estou sendo suprido por Ti e nada há de me faltar. Diga isso: nada há de me faltar. Eu creio no Deus da minha provisão. Tu és o meu Jeová Jirê. Eu creio, Senhor, que nada há de me faltar, não por meu merecimento, mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para comigo. Eu creio que nessa noite eu saio da Tua casa cheio, suprido, abastecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Vamos louvar, vamos cantar a Deus, ainda aqui no altar. Diga: esse hino tem tudo a ver com o que nós falamos nessa noite e com aquilo que você recebeu. Dessa vez parece que é o fim, que o tempo já acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Aleluia. Não me incomodes mais, o teu Senhor. Talvez alguém disse aquela viúva: não adianta mais, não tem jeito. Dessa vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou Mas desistir. eu não vou desistir, possível ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempo de aflição, comigo estará. O vale, o deserto, Diga: enfrentarei e vencerei, e todos saberão, eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. aleluia. Esse é o Deus que nunca nos deixa de mãos vazias, que ouve o nosso clamor. Dessa vez parece que é o fim, Só parece. o tempo acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Às vezes alguém tenta nos impedir de Não chegar a me Jesus, incomodes mais, o teu Senhor. como aquele cego que vinha Pois clamando. dessa vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer Mas eu parar. não vou desistir. Mas eu não vou desistir, possível ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, tempos de em aflição. tempos de aflição, comigo estará. No vale, o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Declare. Diga isso. Tua palavra me sustentará quando forças me faltar.
dizer, pois minha fé firmada está Em quem? no Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição. Declare isso. Comigo estará. Eu vou enfrentar os vales. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Ao Deus das causas impossíveis. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando, ó Pai, aquela viúva, nos dias que ela viveu, com o resultado daquele milagre, daquela bênção, daquele azeite. E todos os dias, quando ela tirava um pouco de azeite da botija, ela lembrava do suprimento de Deus na sua vida. Quando ela preparava um alimento e ela colocava a mesa e ela tinha os 2 filhos com ela, ela lembrava que foi Deus quem deu aquilo para ela. Deus é quem não permitiu que eles fossem levados para longe. Pai querido, é assim que nós estamos nos sentindo hoje aqui, Senhor. E todos os dias da nossa vida, supridos, supridos, supridos. Por causa da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor e da tua fidelidade nas nossas vidas. Antes da gente sair daqui, pastor André, cadê o pastor André? Vem aqui, querido. Eu estou sentindo o desejo de nós orarmos pelo pastor André. Sobe aqui, querido, dá minha mão aqui, daqui, isso. Esse momento difícil que ele está passando, estenda a sua mão na direção dele. Senhor nosso Deus, tu sabes, ó Deus, de que o teu servo confia em ti. E num momento como esse, ó Deus, somente a tua provisão para nos dar suporte. Ó Deus, o seu filho está vindo segunda-feira e ele não conheceu o avô, só o conhecerá por foto. Ó Deus, que ele nunca se sinta só, que a paternidade física seja suprida pela paternidade espiritual na vida dele, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida do teu filho, Senhor. Console o seu coração e que a alegria de estar recebendo o Arthur na segunda-feira venha de forma compensatória na sua vida, na vida da Priscila, porque uma nova etapa se começa a partir do nascimento do Arthur. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que de uma forma sobrenatural tu tens investido e suprido a vida do teu filho, e não será diferente nesse momento de perda a respeito do seu pai. Abençoa, Deus, consola, e o Espírito Santo de Deus esteja consolando toda a família, a sua tia, que era irmã, e os demais parentes, Pai, sejam consolados por ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a mão na direção dos pedidos. Pastor André, ore pelos pedidos de oração. Amém. Deus, nós nesta noite aqui queremos, Pai amado, neste tempo, pedir a Ti que Tu venhas, Deus, a ler todos esses pedidos, Pai. Sabemos que Tu lê todos eles, Pai, mas Te pedimos que Tu venhas, Deus, agir de forma sobrenatural nesta noite, Pai, sobre todos os pedidos aqui, Pai. Cada casa, Deus, cada lar, Deus, cada leito, cada presídio, Pai amado, cada enfermo aqui presente, Deus, Tu possas nesta noite derramar da Tua bênção, Pai, da Tua unção, da Tua libertação, da Tua restauração,
tanto física quanto emocional do teu povo, Pai amado Deus, porque aqueles aqui, Pai, que escreveram nesses papéis, confiaram na tua presença, na tua confirmação diante de tudo que tu tem feito na vida da tua igreja, Pai amado Deus. Esperamos em Ti, Pai amado Deus, confiamos na Tua grandeza, no Teu poder, em tudo aquilo que Tu já tem feito no nosso meio, Pai. Por isso nós Te agradecemos antecipadamente, Pai amado Deus, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai, e pelos testemunhos que virão daqui, Pai, desses pedidos, dessas confirmações, das solicitações que são feitas aqui nesta noite, Pai. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, erga a sua mão. Pai querido, nós estamos saindo desse lugar, mas de maneira nenhuma da Tua presença. A Tua presença vai conosco para onde estamos indo agora. Concede-nos, ó Deus, uma semana de trabalho. E eu peço por aqueles que estão desempregados, que dentro em breve essa situação mude na sua vida e que o emprego venha para ser uma bênção e ser um instrumento também de abençoar as vidas com quem os Teus filhos vão trabalhar. Dá-nos uma semana debaixo da Tua paz. Traz-nos, ó Deus, boas notícias e que a nossa vasilha esteja cheia do azeite da Tua presença. Amém e amém.